livro de Salmos, Salmos de número 3, vai nos dizer assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo poderoso, salmo que nos convoca a confiar em Deus na sua adversidade. Então, é um salmo que convida você, amado, minha amada, meu filho, minha filha, a confiar no Senhor no dia da sua adversidade. Sim, o salmo de número 3 é um salmo de Davi, e Davi expressa neste salmo aqui o quanto ele confiava no Deus da sua salvação. O salmo de Davi, esse salmo que Davi escreve ele, não em momentos de paz, não em momentos felizes que ele estava vivendo, não. Momentos difíceis, momentos de guerra, momentos de perseguição. E todos nós somos cientes que o livro de Salmos são cânticos ao nosso Deus. Então Davi, já ao iniciar esse salmo, ele nos ensina que mesmo em tempo de guerra, como diz a cantora Ludmila Feber, não pare de lutar. Em tempos de guerra, não pare de adorar. Em tempos de guerra, não pare de lutar, querido. Então, esse salmo de Davi era de quando ele estava fugindo da face do seu filho Absalão. Para você que não conhece a história, Absalão era um dos filhos do rei Davi. E a Bíblia diz que agora ele provoca uma rebelião ali, porque alguém exerce sobre a vida de Absalão, que estava chateado com seu pai Davi, porque Aminon havia exercido um ato de estupro abusado da sua irmã, e Absalão uma vez levou diante do seu pai, que era o rei, e a lei dizia que Aminon deveria ser morto por essa prática pecaminosa. No entanto, Davi, que estava trilhado com o pecado, o adultério com Betseba, não se sentiu na autonomia de punir o seu filho, que a lei o sentenciava à morte, e não fez nada, aleluias, para que punisse. E Absalão, então, ele pega, querido, ele pega, minha amada, e fica revoltado com isso. E muitas vezes o diabo, ele tem essas artimanhas. Muitas vezes as pessoas que têm o espírito de manipulação, o espírito de Jezabel, aproveitam
dessas situações para poder fermentar ainda mais o ódio, fermentar ainda mais a raiva que alguém possa estar tendo de alguém. E a Bíblia diz que o sogro de Betseba, sabendo disso, fermenta o coração de Absalão, que já estava revoltado com seu pai, contra o seu pai. E então Absalão vai dar um golpe de estado. Então Absalão agora vai tomar o reinado do seu pai. E Davi, para não ter que matar o seu filho, e Davi, para não ter, querido, que sentenciar o seu filho à morte, ele começa a fugir do confronto. E é neste momento de perseguição, porque uma boa parte do povo que ele reinava se revolta, se une a Absalão contra ele. Contra ele. Então esse salmo era quando seu filho buscava lhe tirar o trono. E a oração que Davi expressa é uma oração que Davi expressa através da adoração, a confiança em Deus para sustentá-lo, para salvá-lo, a despeito, querido, daqueles que pensavam que sua causa era sem esperança. E muitas vezes, quando nós encontramos na condição que Davi está se encontrando, não achamos, querido, muitas vezes, aqueles que outra hora socorremos. E vemos que o mundo, o ser humano, é ingrato por sua própria natureza. E então eles olhavam, olha o que diz o verso 1 do Salmo 3. O Senhor, como te tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Parece que Deus hoje resolveu, através desse salmo, contar a sua história, contar o tempo da sua aflição, me contar aquilo através dessa live que você tem vivido. Parece que esse salmo está sendo feito contando a sua história, e você já escreveu na sua história essas palavras: Senhor, como tem se aumentado a iniquidade, como tem se aumentado a perseguição contra a minha vida, como tem se aumentado a calúnia, como tem se levantado aqueles que querem ver a minha alma, a minha vida e a minha família destruída. Mas deixa eu falar algo e já liberar uma palavra para a sua vida. Se você tem confiado, como Davi está adorando em tempo de guerra ao Senhor, a um Deus que ainda te guarda, a um Deus que ainda trabalha para os seus e para a sua vida. Sim, sim. E ele segue dizendo no verso 2: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Muitos achavam que a causa de Davi não tinha mais esperança. E muitos, nesses dias atuais, estão desesperançados, estão desacreditados, estão confusos, ao ponto de nós lançarmos alguma palavra em determinados grupos de WhatsApp, e de vez de trazer paz, traz dissensão, porque o povo está amedrontado, não sabe mais o que fazer, mas no entanto não presta uma adoração, porque a solução, querido, é nós nos rendermos diante da majestade do Todo-Poderoso, porque está chegando o dia do que toda língua e todo joelho confessará que Jesus Cristo, o único intercessor entre o homem e Deus, é que pode salvar a nossa vida. E Davi nos ensina isso. Davi não busca ajuda nos seus fiéis soldados, ele busca ajuda naqueles que era mais fiel do que os seus soldados. E olha que tinha soldados fiéis a Davi, mas ele busca a ajuda de Deus.
ele busca trazer na sua mente algo que lhe dava esperança, e o que lhe dava esperança era servir a um Deus poderoso que havia guardado em todo momento e que não falharia neste momento. Muitos olhavam para Davi, meu amado, e dizia, minha querida, que não tem esperança a causa dele, mas Davi procurava trazer à sua memória aquilo que era sempre a sua esperança: adoração a um Deus verdadeiro, adoração a um Deus poderoso, adoração a um Deus que sara, a um Deus que provê, ao Deus que é a nossa bandeira, ao Deus que nos cura. Quando o mundo e as pessoas te disserem que a sua causa não tem esperança, o teu filho não tem mais jeito, a tua filha não tem mais jeito, a tua saúde não tem mais jeito, quando a medicina te desenganar, procura trazer à sua mente aquilo que te dá esperança, procura se converter dos seus maus caminhos e a buscar ao Deus que é a nossa esperança. Há uma esperança, querido, para o aflito, há esperança para uma árvore cortada beira do caminho, ainda que o seu tronco envelheça na terra, ao cheiro das águas que é Cristo, ao cheiro da água viva, do pão vivo que desceu do céu, há alimento para você nesta manhã. Sim, 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 a esperança para o aflito. E aleluia, Jeremias sabia disso. No livro de Lamentações, ele está passando por um caos, ele está passando por conflitos internos e externos, mas ele está dizendo: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Enquanto todos dizem que não tem esperança, ei, volta a acreditar naquele que é a nossa esperança. Sim, sim. E ele sabia que tinha esperança para a causa dele. De acordo, querido, com o Talmud, é um livro de crônicas, é um livro de comentários dos rabinos, o Talmud judaico, o Salmo 1 e 2, a qual nós já fizemos menção deles em outra live, descrevem os últimos dias. Os últimos dias. Se você correr lá no nosso canal, você vai ver que o Salmo 1 e 2 descreve, são salmos messiânicos, que descreve os últimos dias. E o Salmo 3 apresenta nessa manhã, neste dia, para nós um sinal dos últimos dias. Que muitos estão vivendo sem esperança, muitos estão acreditando mais no que aquilo que homens falam do que na palavra do eterno Deus. Do eterno Deus. Sinal dos últimos dias, quando os filhos se erguerão contra seus pais. Não foi isso que foi dito? Quando houver rumor de guerra, pai contra filhos, filhos contra pais, ainda não será o fim, mas o início das dores. Estamos vivendo esses dias, queridos. Estamos vivendo dias desesperançosos, dias na qual não temos prazer nele, mas se nós olharmos, temos condição de ter prazer, porque o nosso prazer é o Senhor. A aflição de Davi, a aflição que Davi está passando, você vai ver em 2 Samuel capítulo 5, verso 12, o capítulo 15 vai tratar sobre essa aflição que ele está vivendo. Ele tinha muitos inimigos. E quantas vezes temos muitos inimigos, e o nosso inimigo insiste dia e noite em tentar nos destruir. E muitas vezes, querido, inclusive os das nossas casas, bem próximos de nós. Davi tinha muitos inimigos, inclusive o seu próprio filho, Absalão, que agora está revoltado, fermentado, com ódio. Com ódio. Sim. Tinha muitos inimigos. Praticamente
toda Israel havia seguido Absalão na revolta contra Davi. Provavelmente, querido, provavelmente, muitos ali seguiram Absalão no seu plano de usurpar o trono do seu pai. E aí você pode perceber que nesse salmo aparece, aleluias, aparece por 3 vezes a palavra selar. Por que será entre parênteses? Na minha tradução aqui ela aparece entre parênteses, selar. Essa palavra, querido, ela é transliterada do original para o português, pausa. Pausa. Em algumas versões, como nesse salmo aqui, na minha tradução aqui, selar, é usado para marcar uma divisão entre estrofes. Uma divisão ali. E eu creio que nessa divisão era um momento que ele buscava em Deus uma solução. Era o momento dele pausar a parte humana dele e se voltar a uma adoração ao Senhor para continuar adorando, se refugiando em Deus para pegar forças e continuar adorando o Senhor. Ei, deixa eu dizer algo para a sua vida. Deus está dando pausa nessa situação, nesses dias. Deus está dando pausa nessa enfermidade, nessa luta, nessa perseguição na sua vida. Ei, essa pausa é para você, querido, se reestruturar nele e aleluias, se levantar com força nesses dias e sucumbir, aleluias, melhor dizendo, e agora colocar, querido, este mal para bem longe da sua vida. Deus está te dando pausas hoje na sua história. Deus está pausando coisas na sua vida, na sua saúde, na sua finança, na sua falta de fé. Ele vai te dar sinais dentro dessa pausa para te trazer à memória que Ele é a sua esperança. Sim, sim. E aí, querido, ele segue dizendo, olha, muitos dizem da minha alma, muitos falam dele, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Olha o que ele está declarando, irmão, na pausa que Deus dá de uma estrofe para outra. Ele está declarando que Ele é a glória dele. Quem? O Senhor é a glória dele. O Senhor é o escudo dele. O Senhor é que exalta a cabeça dele. É o Senhor, querido, que vai exaltar a sua cabeça. Ele é o teu escudo. Ele é o guarda que não vacila. Ele é aquele que edifica a sua vida. Ele é o teu escudo. Ele é o teu escudo. E aí ele segue dizendo no verso de número 4, o que ele está fazendo no momento de adversidade, no momento de luta, no momento que pessoas falam mal dele, no momento que pessoas perseguem ele, caluniam ele. Olha o que ele está dizendo aqui que faz. Aleluias, com a minha voz clamei ao Senhor e ele ouviu-me desde o santo monte. Com a minha voz eu clamei ao Senhor, com a minha voz eu supliquei ao Senhor. Com a tua voz começa a suplicar aí, com a tua voz começa a adorar o Senhor, com a sua voz começa a se revoltar, não contra pessoas que estão te perseguindo, mas contra o perseguidor que está por trás dela, cutucando ela para
te perseguir, começa a se levantar agora em revolta contra o inferno, contra os principados, potestades, governadores do mundo tenebroso. Se revolta agora e abre os teus lábios e invoque o Deus que está para se pronunciar nesses dias ao seu favor. Santo Monte. Aqui se refere ao lugar do santuário do Senhor. Sim, esse termo Santo Monte se refere ao lugar do santuário do Senhor. Lógico, o equivalente terrestre do lugar do seu trono, que é o local de culto, que é a igreja reunida naquele lugar, que a igreja, aquele local de culto passa a ser igreja quando o ajuntamento dos povos estão dentro dele. Ao contrário, ele só é o local de culto, só é o local de culto. E o local do trono, querido, é na nossa vida. O Monte Santo, ou Santo Monte aqui, faz conotação também do céu, aonde Deus está assentado no seu trono. Davi tinha tanta fé em Deus, que podia confiar nele nas circunstâncias mais difíceis, sabendo, querido, aleluias, sabendo que a vitória pertence a Deus. Davi está aqui com a minha boca, clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Davi confiava, Davi acreditava, Davi sabia que a vitória pertencia a Deus. E aonde você tem buscado as suas vitórias? Em quem você tem confiado? Em quem você tem acreditado? Sim, Davi confiava. E sabendo ele que a vitória pertencia a Deus, irmã Maria Luzia, irmã Tânia, a confiança dele era tremenda em Deus, ao ponto dele dizer: olha, com a minha voz clamei ao Senhor e ele me ouviu. Ei, deixa eu ser profeta de Deus na sua vida, deixa eu liberar uma palavra sobre a tua história, deixa eu liberar algo sobre a sua vida. Ele te ouviu. Você não está acompanhando essa live, você não está, querido, diante dessa Smart TV ou smartphone à toa. Ele te colocou aí, ele te ouviu. Ele te ouviu. Grita aí para o seu esposo, grita aí para os seus filhos: ele me ouviu. Grita aí para todo mundo ouvir: ele me ouviu. Creia nisso. Davi cria, ele acreditava nisso, ele confiava nisso. No âmago da sua alma, ele sabia que o vitorioso és, como aquele hino diz: vitorioso és, sobre a tempestade estás. Rabacharacá, soremenecalaçaio, raçui candaraba da calavachore candarébia. Sobre a tempestade ele está, querido, confia nele. Vitorioso ele é, ele venceu o madeiro, ele venceu a morte, ele ressuscitou para te dar vida e vida em abundância. Essa era a credibilidade que Davi tinha no Deus da sua salvação. E ele demonstra isso no verso 5. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Eu deitei e dormi. Sabe aonde ele deitou e dormiu? Carlos Beroli. Sabe aonde, diácono, ele deitou e dormiu e pegou no sono? Não foi numa cama confortável do seu palácio, nos seus travesseiros de pluma no seu palácio, não.
Ele deitou em meia guerra, ele deitou em meia aflição, ele deitou em meio desespero, em meio às fadigas dos exércitos inimigos o cercando. Sim, e ele diz, ó, deito-me e pego no sono, como no Salmo 91, querido, que vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Onipotente, aleluia, aquele que, aleluia, está na sombra do Onipotente, descansará seguro. Aleluia, o salmista foi capaz aqui, Davi foi capaz de dormir no acampamento de guerra, cercado por adversidade, cercado por inimigo. Embora os inimigos o estivessem cercado, ele disse, eu deitei e dormi, porque o Senhor, ele me sustentou. Ainda que os seus exércitos, queridos, estavam ali rodeando Davi, eles também dormiram, porque o homem é fadado ao cansaço, mas Deus é aquele que não toscanejará o guarda de Israel, e nem dormitará o seu Salvador. Em momentos de guerra, ele se coloca do seu lado. Em momentos de guerra, querido, ele está te guardando e está te colocando de pé. Mesmo quando a vigilância de Davi é entregue ao sono, mesmo quando ele caía no sono, devido ao cansaço, à tristeza, o Senhor vigilante preservava-o, e ele tem te preservado. Ele tem te preservado. O que tem roubado o seu sono, meu amado? O que tem roubado o seu sono, minha amada? Lembro-me que o testemunho no início, se você não ouviu, pega o início, após nós compartilharmos no Face o testemunho que nós ouvimos poderoso no Gessel. Ontem, dias atrás, nós estávamos nervosos. O irmão Júlio estava nervoso, o irmão Paulo, nervosos, ansiosos, preocupados, que não ia dar certo de fazer o curso, e ele precisa desse curso, está na sua carteira. Inexplicavelmente, antes dele mesmo fazer o curso, a carteira já vem ali, a homologação do curso, e chegou na mão dele sem ele gastar um centavo, porque o guarda que não dorme, ele trabalha e peleja para aqueles que confiam nele. Sim, sim, Deus está no controle da sua circunstância, minha amada. Deus está no controle da sua saúde. Deus está no controle de tudo na sua vida. Arranca esse desespero daí. Arranca, querido, esse abafamento. Arranca essa angústia. Ele está no controle de todas as circunstâncias da sua vida. Você perde o sono. Você perde o sono à noite. E ele diz, não andeis ansiosos com nada, mas quando isso acontecer, vai para o local de oração, vai ler a palavra de Deus, que o sono vai voltar, porque ali vai estar a tua esperança. Você perde o sono à noite, preocupado, preocupada a respeito das circunstâncias que você não pode mudar. Você só vai perder o sono. Você não tem condição de mudar a circunstância, mas Ele tem. Ele tem. E quando você perder o sono, querido, com as circunstâncias que te procuram, abra o seu coração a Deus. Abra o seu coração para Ele. E agradece Ele por Ele estar no controle de tudo na sua vida. É muito fácil eu abrir meu coração para Deus e agradecer a Ele quando tudo está bem, quando tudo está controlado, mas a sua fé tem que ser exercida em meio ao caos, em meio ao sofrimento, em meio às lutas. Aí eu quero ver as pessoas, querido, agradecer a Deus. Agradecer quando está tudo fácil é muito bom, mas eu quero ver você agradecer a Deus quando a farinha estiver faltando na panela. Eu quero ver você agradecer a Deus, querido, quando a sua fé estiver
sendo perseguida, quando a sua finança estiver escassa, é aí que você tem que agradecer a Deus por tudo, e é isso que Abacuque nos convida, é isso que Davi nos convida a fazermos em tempo de guerra, em tempo de luta. Ele ainda achava repouso em Deus, ele ainda achava segurança em Deus, ainda que ele tentasse passar a noite toda vigiando, ele não conseguia, era tomado no sono, mas ele estava ali. A conotação disso é o período de Getsêmani de Cristo. Ele leva os seus discípulos, afasta mais 3 com ele, mas quando ele chega, eles estão dormindo, e ele diz: não pudeste vigiar comigo sequer 1 hora, e sai novamente. Ei, enquanto você dorme, Jesus intercede ao trono do Pai. Enquanto você dorme, ele continua agonizando pela sua vida, como no Getsêmani. Ainda que o discípulo venha dormir, ele é o guarda que não vacila. Então, quando você perder a noite de sono, agradeça a Deus, preocupado com a sua saúde, com o seu salário, com o seu trabalho, com a sua família, com o seu filho que não chegou, com a sua filha que não chegou. Quando isso acontecer, agradeça a Ele, a Deus, por Ele estar no controle de tudo. Então você, aleluias, conciliará o sono. Vai conseguir voltar e dormir, querido. E dormir. A minha esposa, de vez em sempre, ela vira para mim em algumas situações aqui, com o filho mais velho, ela vira para mim e fala: não sei como é que você consegue dormir, eu passei a noite toda em claro e você nem viu. E ela não entende. Eu falei: não é perdendo noite de sono que eu vou resolver alguma coisa. Eu deito e durmo porque eu tenho confiança que Ele está na mão do Senhor. E tudo que lhe acontecer, que acontecer com ele, é a bondosa mão do Senhor tratando ou livrando a vida dele. É por isso que eu deito e consigo dormir, sem pesar a minha consciência. Porque as minhas preocupações, eu deposito e confio que Ele é o guarda da vida do meu primogênito. E eu tomo posse da palavra, porque a palavra não mente. Todo aquele que abre a madre, todo primogênito, pertence ao Senhor. Cedo ou mais tarde, o anzol está no beiço dele, Deus vai pegar ele na curva. Essa é a minha confiança. E essa era a confiança de Davi ao dizer: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Verso 6, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim, ao meu redor. Ao meu redor. E aí, ele vem no verso 7 dizer o seguinte: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Nocaute, querido. Deus nocauteou os inimigos de Davi, feriu no queixo. Aleluias, feriu no queixo. Aleluias, Deus está ferindo os seus inimigos no queixo neste dia. Deus está nocauteando essa tempestade. Deus está silenciando esse perseguidor com nocaute no queixo. É no queixo que Deus está, aleluia, sentenciando essa situação, quebrando os dentes aos ímpios. Levanta-te, Senhor. Um pedido para que o Senhor, querido, olha o pedido dele, é o seu pedido nessa madrugada. Eu não estava com você e Deus te ouviu. Olha ele te mostrando que ele te ouviu e te viu pela madrugada. Um pedido para que o Senhor tome seu lugar como juiz celestial e faça justiça pelos males cometidos, meu amado, pelos ímpios contra o justo. Oi,
O justo juiz te ouviu nessa madrugada. Ele está nocauteando no queixo. Essa luta, essa adversidade, essa enfermidade está sendo nocauteada. Esse pulmão está sendo restaurado. Essa laringe, faringe está sendo tocada. Esse tubo vai sair. Você não nasceu com ele. Ele está soprando nos seus pulmões novamente o fôlego de vida. Ele está nocauteando esse câncer. Esse tumor aí está saindo. Essa diabetes, essa pressão alta, essa dor na coluna, ele está pegando, querido, e nocauteando isso agora. Sim, sim, ele está arrebentando os dentes dessa adversidade. Provavelmente aqui, quando ele usa essa expressão, arrebentando os dentes ou quebrando os dentes, provavelmente semelhante aos inimigos. Aleluias. Os inimigos, animais selvagens que tentam te corromper todos os dias. E aí, no verso de número 8, ele diz assim: a salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a sua bênção. E novamente a palavra selar, pausa. Há uma pausa de Deus para tudo isso. Há uma vitória de Deus chegando. Do Senhor é a salvação. Do Senhor, querido, vem a sua salvação. A salvação pertence somente a Deus. Não há vários caminhos que conduzem a Deus, isso é um engano do diabo. Se você comer deste pão, você vai ver que só há um caminho que leva a Deus. E esse caminho se chama Cristo Jesus. A salvação pertence a Deus, cujo Filho é o autor e consumador dessa salvação. Aleluias! E da nossa fé. Só há salvação através de Cristo Jesus. Só há salvação através de um Senhor e não de uma senhora. Só há salvação através dele. Só há salvação através dele. Não há salvação, querido, em ídolos. Não há salvação em ídolos feitos por mãos humanas. Só há salvação naquele que é o seu Redentor, naquele que é o autor e consumador desta salvação e da sua fé, Cristo Jesus. Citado pelo próprio Jesus como clímax, aleluias, de sua oração, um dos pontos altos do seu livro, ou do livro de Jonas. Citado por Jonas, querido. Citado por Jonas. Você quer ter prova disso? Vai em Hebreus capítulo 2, verso 12. Hebreus 12, 2. Você vai ver que só a Ele pertence a salvação a Deus, através e mediante de Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé e esperança. E aí ele termina: a sua bênção sobre o teu povo, a sua bênção. Sobre o teu povo, a sua bênção. Em um ato generoso, em sua generosidade, Davi deixa de pensar agora nele mesmo. Quem sabe essa luta está perpetuando porque você só está pensando em você, no seu umbigo. Davi, nesse momento, deixa de pensar exclusivamente em si mesmo. Ele deixa, e no perigo que ele corria, ele deixa de pensar nisso e passa a pensar, aleluia, na condição de seu povo. Ele para de pensar nele mesmo e passa a pensar agora no seu povo, na sua nação, não só na daqueles que permaneceram fiéis a ele, mas daqueles que também estavam perseguindo a ele. Ei, a Bíblia diz que nós temos que pensar nos nossos adversários, temos que orar por ele, porque orar por quem amamos é muito fácil, mas eu tenho que orar por aquele que me aborrece. E então, querido, ele está
a pensar não só nos fiéis que o seguiram, mas daqueles que se rebelaram. É um final sublime para um hino de confiança, o final sublime de um hino, de uma vitória que Ele quer te dar, é quando aquele que te perseguia passa a entender e adorar o Deus a qual você confiou em todo o tempo. É por isso que você tem que orar por aqueles que te perseguem. É por isso que alguns estudiosos dizem que Davi, ele orava, e nesse salmo ele demonstra isso, por aqueles que se rebelaram contra ele também, porque quando ele assume o trono, agora eles percebem que Deus era com Davi, e agora se aproximam mais de Deus, se aproximam mais do Senhor. Que você deixe, querido, a bênção de Deus chegar à sua vida, e que você pare de pensar somente em ti, somente nas suas fragilidades, porque muitas pessoas, ontem nós falávamos sobre isso, muitas pessoas que te caluniam, te perseguem, estão sendo fermentadas pelo espírito de Jezabel, manipuladas. Muitas pessoas que servem o diabo são enganadas por ele. Muitas pessoas que te caluniam, que te perseguem, mesmo quando você nunca trocou uma palavra com ela. Não existe pessoas assim na sua vida, você nunca fez nada com ela, mas elas estão ali sendo fermentadas, elas estão ali sendo manipuladas por pessoas que não gostam de você, como foi o caso de Absalom. Pega algo que já tinha no coração e fermento. É isso mesmo, aquela pessoa não vale nada. Ainda que tudo isso esteja te acontecendo, lembra de uma coisa: a sua confiança em Deus tem que te levar a níveis profundos, de você entender que essa pessoa tem sido o martelo de Deus para cortar a sua quina, que essa pessoa tem sido o esmeril de Deus para fazer transparecer em sua vida o algo mais precioso que Deus colocou em você. Essa pessoa tem sido instrumento de Deus. E se você a descer a níveis profundos de intimidade, de maturidade, e entender isso, você vai ver que tudo isso foi benéfico para um aproximar de Deus para a sua vida e da sua vida para com Deus. Então, exerça isso agora, essa maturidade. Tira essa revolta de lado, tira esse ódio, tira essa falta de perdoar essa pessoa, de perdoar esse filho, essa filha, esse marido, essa sogra, esse sogro, esse irmão, essa irmã. Hoje é dia de você entender que há salvação para a sua vida, e que essa situação não fugiu do controle de Deus. Feche teus olhos aí agora. Feche teus olhos e declare que é bom ter Ele como água cristalina envolvendo todo o seu ser. Feche teus olhos agora e ao som deste louvor, coloca para fora aí agora esse ódio desse perseguidor, dessa luta, esse ódio de Deus que você possa estar sentindo, e aprenda no meio da tempestade. Davi está dizendo, e no meio da tempestade o Filho de Deus faz o que Davi fez. Ele deita e dorme, ainda que o mar estava revolto, ele deita e dorme, porque o filho sabe que ele, o pai, não o desampararia, como não desamparou, querido. Aprenda a dormir nos barcos tempestuosos da sua vida, porque Deus é contigo. Descansa à sombra do Onipotente e acharás segurança para a sua vida. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Deixa o Espírito agir em você agora. Deixa o Espírito agir em você agora. Sinta,
Tenha Ele aí do seu lado. Declare: é bom te ter comigo. Rabaxarabachandarábia. Rabassui de calavassole mele calandore calavaxere mandará. É bom sentir o seu fluir na vida deste homem. É bom sentir o seu fluir na vida do Carlos Beroli, Senhor. É bom sentir o seu fluir na vida da Maria Luzia. É bom sentir, Senhor, o seu fluir, Deus. É bom sentir o seu fluir, Senhor. É bom sentir o seu fluir. É bom sentir o seu fluir, Senhor, na vida dessas pessoas. Receba, Senhor. Receba o louvor dessa pessoa. Receba o louvor dessa pessoa, Senhor. Conduz, Senhor, essas pessoas a águas cristalinas, a águas profundas de intimidade. Sim, Deus. Sim, Deus. Que o seu amor e a paz adentre, Senhor. Adentre, Deus. Adentre essa vida. Adentre este lar. Adentre essa família, Senhor. Sim. Aviva, Senhor, esse viver. Aviva esse viver, Senhor. Aviva, aviva, Senhor. Aviva, Deus. Aviva, Senhor, essa vida. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva, aviva a esperança. Reaviva a esperança. Flua, flua, Deus. Flua, 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 Senhor. Flua, flua nessa saúde. Flua, flua nesse lar. Flua na vida desse filho, na vida dessa filha. Sim, sim, Senhor. Age, Deus. Age, Deus. Age com teu espírito. Age com seu espírito, Senhor. Oh, Deus, muda essa história. Muda essa história, Senhor. Muda. Receba, Senhor. Receba o louvor. Receba a adoração, meu Deus. Receba a adoração, meu Deus. Conduza, conduza. Renova a esperança, Deus. Renova a saúde. Renova, Deus, a saúde. Traga paz. Traga felicidade, Deus. Traga alegria. Receba cura nos seus pulmões agora. Receba o fôlego de vida. Sinta Deus soprando vida, 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 vida em seus pulmões, em sua saúde, em sua finança, em sua vida espiritual, em sua vida conjugal. Deus é a tua esperança. Renova os seus votos com Ele nessa manhã. Libera perdão agora a esse perseguidor, porque o Senhor derrama a sua glória, derrama paz, felicidade em sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faça deste louvor sua oração. Davi adora o Senhor em tempo de crise. Davi adora o Senhor, irmã Suzana, em tempo de guerra. Paulinha, Davi adora o Senhor e faz dele a sua confiança. Não faça do ódio, não faça do rancor, meu amado, que tem te consumido. Tira isso do seu coração. Isso tem feito mal somente a você. Libera perdão. Libera perdão. Libera perdão. Libera perdão, Juliana. Libera perdão, Carlos, Beatriz. Libera perdão. Libera, libera, libera perdão neste dia. Sim, libera, libera. Libera perdão, querido. Libera perdão. Libera perdão neste dia. Libera perdão nesta hora. Sim, sim, sim. Libera, querido. Libera em nome de Jesus. Perdoa esse que lhe feriu a face, porque você liberando, orando, vai haver um nocaute no queixo dessa pessoa. Os dentes do adversário vão ser quebrados. Nocauteia Satanás essa manhã, neste dia. Sim, nocauteia ele e seja renovado em nome de Jesus. Você que crê, querido, diga amém. Você que crê, diga amém.
Aleluias. Aleluias. Em nome de Jesus, Deus. Essa pessoa agora encontra, Senhor, salvação em Ti. Essa pessoa agora encontra, Senhor, paz no Senhor. Deus, o salmista finda esse salmo dizendo sobre o Teu povo, Senhor, agora, sobre o Teu povo, seja a Tua bênção. Sobre você seja a bênção de Deus. Sobre o seu lar seja a bênção de Deus. Sobre a sua família seja a bênção de Deus. Sobre os seus familiares seja a bênção de Deus. Sobre a sua casa seja a bênção de Deus. Sobre o teu comércio seja a bênção de Deus. Sobre a sua saúde seja a bênção de Deus. Sobre o seu ministério seja a bênção de Deus. Seja a bênção de Deus em todo o tempo. Sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, sobre o seu sentimento, seja a bênção de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Palavra poderosa, palavra maravilhosa. Estamos chegando ao fim deste café com pão, terminando de tomar o nosso café aqui. Amém? Você que queira baixar este louvor, Água Cristalinas, Marquinho Gomes. O outro louvor é Toda a Terra Canta, Reuel e Dani Silva. Fique meditando nesses louvores abençoados aí para a sua vida. Queridos, eu venho pedir você mais uma vez, compartilhe essa live, se inscreva lá no nosso canal. 106 pessoas, precisamos de ainda 94 inscritos lá para atingirmos a meta de 200, para nós glorificarmos aqui ao Senhor. Depois estabeleceremos outras metas. Falta você lá. Falta você, querido, a nos ajudar, como faz a nossa irmã Maria Luzia, irmã Tânia, sendo um parceiro, sendo um mantenedor dessa obra, sendo um parceiro com seu dízimo, com a sua oferta, com a sua cesta básica. Agência 0166-X, conta poupança 43602, dígito 2, Banco do Brasil, tá? O Pix, para mim te passar, temos também, é através, você entra em contato comigo pelo Message ou pelo Zap, 033-98812-6732 é o nosso Zap, amém? Então, entra lá em contato conosco que eu vou te falar os meios que você tem para ser um parceiro dessa obra aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você que queira participar dos nossos cultos, temos culto aos domingos, 2 cultos. O primeiro às 9 horas da manhã na Escola Bíblica Dominical e o segundo culto às 18 horas. Culto de ceia, domingo agora. Ei, membresia Jardim Atalaia, IMW Jardim Atalaia, ceia domingo. Então não falte. Pastor, é ceia, posso ir também? Pode, né? A ceia o local não é restrito só para os membros, você pode estar ali, né? O que você não vai poder, não sendo batizado, não estando de acordo com aquilo que a palavra pede que esteja para ceiar, você só não vai ceiar, mas vai ouvir a palavra e ser alimentado pelo poder do Senhor. Então, domingo, primeiro culto às 9 horas da manhã e o segundo culto às 18 horas, com término às 19h30. Vem estar conosco, se faz necessário, é obrigatório o uso da máscara, tá? Sem o uso dela, eu só vou poder fazer uma oração na porta da igreja por você e está pedindo que você volte numa outra ocasião portando a sua máscara aí, tá bom? Então não tem como estar no culto sem a máscara. E também respeito o distanciamento lá no local de culto, tá? Quando você chegar vai ter um diácono para borrifar na sua mão o álcool gel para você não esquecer, o álcool líquido, tá? No nome do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, seja um parceiro, ajude a manter essa live ao ar. Agência 0166-X, conta poupança 43602, Banco do Brasil. O nosso Pix, você precisa entrar em contato pelo meu Zap, 033-98812-6732, tá? Entra em contato aí, eu vou estar te passando aí o nosso Pix aí, no nome do Senhor. Obrigado a todos vocês que estão comigo. Para não tomar mais tempo, eu não vou falar o nome de cada um que esteve comigo, né? Que apareceu aqui para mim. Tem pessoas que não aparecem, que estão me assistindo. Então, ó, beijo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus
resplandeça o rosto dele sobre você, que Deus eleve a face dele sobre a sua face, tá? Que Deus eleve a face dele sobre a tua vida e tenha misericórdia de ti. Que Deus eleve a face dele sobre a tua e te dê a paz. Querido, a paz do Senhor, até sábado, às 9h30 da manhã, com o nosso café com pão. Ó, seja um mantenedor, seja um parceiro. Deus te abençoe, Paulinha, que a graça de Deus invada aí toda grande BH aí, como também a cidade circunvizinha aí. Que Deus abençoe. Até sábado, às 9h30 da manhã. Fique com Deus. A paz do Senhor.